VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos, comunicação e produção textual. Compreender os processos de comunicação como estratégica essencial no âmbito escolar. Olá, cursistas. Descrição: ele está sentado, é branco, cabelo curto, preto, olhos castanhos, veste camisa preta, usa barba, visto da cintura para cima. Vamos lá para o nosso segundo vídeo da competência 1. Então a gente vai retomar aquele conceito que a gente viu na nossa primeira aula, para a gente falar sobre tipos de linguagem. A gente vê muito falar na escola sobre texto verbal e texto não verbal, e a gente às vezes não entende a relação direta com esse conceito na prática, né? Então, até o próprio nome texto verbal, a gente pensa que é um texto que tem verbo, a gente sabe que não tem isso. O texto verbal é um texto que tem palavras, né? E os textos que não têm palavras são feitos através de imagens, e uma relação que não é linguisticamente produzida, a gente chama de não verbal. Mas aí, professor, o que é que isso importa para a gente nessa disciplina de comunicação? São os recursos que a gente tem no ato da produção textual, seja ele oralmente ou na escrita, nós temos recursos diferentes. Nós vamos imaginar um dia que a gente sai de casa e a gente se depara com os mais diversos tipos de texto, né? Esse tipo de texto eles podem ser através de uma relação completamente escrita, como uma propaganda, por exemplo, ou uma bula de remédio, ou um ofício, de onde depende de onde você for, um diário, um livro. Mas esse livro, esse mesmo outdoor, ele pode também ter outros recursos visuais também, como é o próprio caráter da imagem, que a gente chama do texto imagético. Então o texto verbal e o texto não verbal eles dialogam muito na relação que existe hoje da modernidade, porque as plataformas hoje em que os textos estão inseridos dispõem para a gente diversas formas de interação. Então essa linguagem ela pode ser audiovisual, ela pode ser apenas verbal, mas só que hoje, né, a gente com essa quantidade de redes sociais que a gente tem e com os textos aí, essa mobilidade, essa rapidez de produção muito grande e também de ferramentas, de possibilidades de se produzir, a gente tem aí uma relação de vídeo, né, uma relação audiovisual que é um pouco mais ampla do que uma relação apenas escrita. Mas como a gente está falando sobre produção textual, que relação a gente pode ter entre o texto e esse tipo de linguagem, né? A gente sabe muito bem que hoje em dia a nossa cultura escrita faz com que a gente tenha que se adequar a gêneros textuais. Então essa relação de gêneros textuais faz com que a gente pense da seguinte forma: será que o que se diz é dito de uma forma, de uma perspectiva sem uma preparação, sem uma estratégia de escrita, ou o falante, de certa forma, ao produzir texto, não é uma relação mecânica e tem uma relação de pensamento, de estruturação do que vai dizer, né? É importante a gente debater isso porque lá na frente a gente vai debater o conceito de gêneros textuais e tipos textuais e vai ver que o próprio falante, quando vai produzir linguagem, né, vai produzir uma ação linguística, ele também se baseia numa estratégia muito clara do que ele quer dizer, dos seus pressupostos, também reconhece no seu interlocutor os níveis de linguagem que ele pode ter, a adequação vocabular, a postura e que tipo de linguagem ele vai utilizar, seja verbal, seja não verbal, seja uma relação mais próxima da música, do vídeo ou da parte escrita em si. Então, para a gente fechar esse vídeo, é importante também que vocês tenham em mente que a relação que existe entre a escolha de que tipo de linguagem utilizar vai depender de que objetivo eu tenho no meu texto. Quanto mais linguagem eu utilizo no meu texto, com certeza mais ampla vai ser a interpretação, até porque eu vou ter plataformas também diferentes, né, e estratégias também diferentes de produzir sentido. Então, professor, mas aí eu tenho só o papel para escrever e eu tenho só outros textos verbais para escrever. E isso a gente vai analisar na outra competência, que estratégia utilizar através de uma modalidade só. A escrita é uma modalidade apenas que a gente pode ter, que não tem esses outros recursos que a gente chama de hipertexto. Nós não podemos ligar a imagem, a vídeo, né? Um texto
uma folha de papel. Então, que estratégias são essas? Então, próxima competência, a gente vai analisar exatamente que estratégias são essas na escrita. Som direto. Leandro Silva. Imagens. Leandro Silva. Interpretação de Libras. Davidson da Silva. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Isabela Oliveira. Edição. Alisson Lima. Danilo Albuquerque. Professor autor. Hugo Bulhões. Design educacional. David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.